Estão vendo aqui o PowerPoint do Platão aqui? Ô, Platão? Jefferson, Oi? das concepções do dualismo e do monismo, o que eu tenho notado aqui que do dualismo é quando ele considerava a mente e corpo, e o monismo ele considerava só os processos biológicos. Então, como falava que a mente não deixa de ser um fenômeno do corpo, então ele é só mais um processo. Então, é uma vertente que, teoricamente, não considera essas duas diferenças, né? Enquanto que o dualismo ele considera que existe uma mente que tem seus próprios comportamentos e tudo mais, e tem um corpo que também pode ser influenciado, mas ele considera essas duas instâncias, corpo e mente, isso no dualismo, enquanto que no monismo não. Isso? Exatamente. E dualismo. Exatamente. Muito bem explicado. É exatamente isso. E também no dualismo existem duas realidades, vamos dizer assim. Então, se a gente pega o Platão como exemplo, ele vai falar que existe o mundo sensível e o mundo suprassensível, né? O mundo das ideias. Se a gente pega o outro que a gente estava vendo agora, senhor Descartes, Renatus Cartesius, em latim, René Descartes, em francês. Deixa eu pôr aqui para vocês. O René Descartes, ele é racionalista, lembra que o penso logo existo? E só existo, e da mesma forma só existo porque penso, porque a razão a tudo prescinde. Então, se para o Platão, que é um dualista, né, o que está para além da nossa realidade, o que determina a realidade sensível é o mundo das ideias, para o Descartes, o que determina o mundo sensível é a razão. Então ele é considerado um racionalista, né, fundador do racionalismo filosófico moderno. É uma nova configuração aí do dualismo. Então não é uma ideia. O Platão ele é super espiritual, assim. Ele parece uma religião, assim, a filosofia dele. Ele fala que assim que lá no mundo das ideias tudo é perfeito e a gente vem para cá por causa de uma distorção assim da alma, de um rebaixamento. Alguma coisa aconteceu que a gente rebaixou a nossa alma e a gente veio para essa realidade. E aí nessa realidade a gente vai ter que aperfeiçoar a alma para poder, enfim, desfrutar no mundo das ideias da perfeição das coisas. Né? Isso é uma maneira de pensar. Um, a realidade dividida em duas. Né? E outra maneira é o Descartes, que considera que existe um mundo sensível, o mundo das sensações, mas que esse mundo é enganoso. Lembra lá das meditações dele? Não tem, só coloquei isso daqui só. Beleza. Porque então ele pode duvidar dos sentidos dele, pode duvidar das sensações, pode duvidar de tudo. A única coisa que ele não pode, a única certeza que ele tem é que ele está duvidando, né? A única certeza que ele tem é que ele está pensando. Então, por isso penso, logo existo. E se isso é a única certeza, então, assim, é na razão, é num plano racional que, que está a perfeição das coisas. É esse plano racional que determina a nossa realidade, né? A nossa realidade que eu digo é a realidade sensível. É a realidade que a gente acessa. E cabe, então, aos cientistas, aos filósofos, etc., decodificar as razões, né, a lógica que está por trás desse mecanismo, né, da máquina perfeita e de Deus, né, que seria o mundo e o universo.
Então, isso é um exemplo, né, de dualismo, mas é um dualismo racionalista, né? Porque ele vai colocar que a outra realidade é a realidade da razão, né? A gente não acessa essa realidade pelos sentidos, a gente acessa pela razão. Certo? É meio doido isso, né? Mas tá dando para ir? Sim. Sim. Tá dando para entender, sim. Tá dando para ir. E aí é Tá disso. dando para entender. É meio confuso, né, Jefferson? É bem abstrato, né? Isso. Essas ideias, elas são bem abstratas. Tem que ter um nível de abstração. É a partir dessa ideia do Descartes, da questão da razão, do mundo racional e do mundo sensível, né? Que ele percebe então que o ser humano, né? A alma, então, ou vamos supor, o ser humano tem duas partes que ele consegue dividir, que é a res cogitans e a res extensa, a coisa que pensa, que é a mente ou a alma, e a coisa que ocupa espaço, que é o corpo. Certo? Essa maneira de dividir a realidade em duas se manifesta também nessa concepção da mente e do corpo, do Descartes, da res cogitans e da res extensa, ou alma e corpo, né? Ele trata como alma. Consegue ver essa semelhança? Gente, dá para pôr isso numa tabela, quer ver? Para quem gosta de tabela. É que ninguém está respondendo, eu não sei se vocês estão entendendo, não estou entendendo, vocês estão... Por enquanto, tá claro. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Não, não tenho dúvida não, Jefferson. Por enquanto está tranquilo. Ó, dá pra gente pôr assim, ó. Teorias dualistas. Platão. Aí uma realidade é o mundo das ideias. Opa. Outra é mundo sensível. O Descartes é razão e sentidos, mas sentidos assim, órgão dos sentidos. Razão e realidade acessada pelos órgãos dos sentidos. E aqui é a concepção de mundo ou de universo do Descartes, né? Então, existe uma realidade, um mundo racional, a razão por trás de tudo, determina tudo, uma realidade acessada pelos órgãos dos sentidos, ou a realidade acessada pelos sentidos. E a concepção de ser humano do Descartes, a res cogitans e a res extensa. O que é a res cogitans, gente? O que é Coisa que pensa. A coisa que pensa.
ter a coisa que pensa. E a outra coisa, que não pensa? Ela não pensa, mas ela faz o quê em compensação? Ocupa espaço. Graças a Deus, né? Ou seja, a mente ou alma, né? Na verdade, o Descartes fala alma, né? Mas vamos pôr mente para não ficar muito místico. E a coisa que ocupa espaço é o corpo. Então, dá para ver bem, agora dá para deletar o resto. Não! O que eu fiz? Por que eu não consigo deletar isso? Pronto. Gente, vocês conseguem entender essa tabela? Não consegue? Quer que explique? Alguém pode explicar para mim que acha que entendeu? Além do Anderson, que ele eu já entendi que ele entendeu. Ou se ele quiser explicar de novo, pode também. Ô Jefferson, Pois não. eu tava lendo lá no livro do André Torres, aí tava falando que no Platão, ele se baseou também no Heráclito e no Parmênides para fazer essa ideia. Aí ele falou lá que do Heráclito tudo estava em constante movimento e mudança, e do Parmênides estava sempre tudo mantinha a essência. Aí ele deu até o exemplo de um bebê que ele está em crescimento, então ele está sempre mudando, mas ele nunca perde a essência de que ele é a mesma pessoa. Aí eu acho que tem a ver com isso aí também. Por quê? Porque se for parar para pensar no mundo das ideias, nesse exemplo seria o crescimento dele. O mundo das ideias seria o crescimento? Pode Não, falar calma, que eu vou falar. acho que eu inverti. O mundo sensível seria o corpo dele, que é a pessoa. O mundo da ideia seria ele que ele não perde a essência dele, que ele é a mesma pessoa. Então eu relaciono assim. Muito bem, muito obrigado por ajudar a completar essa tabela. E você consegue ver que tem uma relação, que não é a mesma coisa, mas assim, é o modo como o Descartes pensa as coisas, né? É diferente do Platão, o Descartes é diferente do Platão, mas ele tem uma semelhança no modo de conceber o mundo e a realidade, né? Sim, dá Consegue pra perceber? ver. Muito bem. Certo isso, gente? As ideias dualistas. Certo. Alguém tem dúvida? Alguém quer contribuir? As contribuições até agora estão sendo muito boas. Tem alguém que não entendeu nada? Fala assim, nossa, esses caras aí não falaram lé concreto até agora. Ou alguma coisa. Dá para ir? Oi, gente. Pode prosseguir. Pode seguir. Tá bonito aqui meu título aqui que eu botei? Tá bonita a tabela? Vocês fariam de outra forma? Linda. Bom, Tá bem bonita, bem explicativo, viu, Jefferson?
pode deixar nesse layout aqui? Pode. Então tá Eu bom. ia pedir para Ana falar alguma coisa. A Denilson não começa, hein? Então tá bom. Então aí a gente vê aqui, né, como que as teorias dualistas, né, explicam o mundo e aí as concepções do Descartes, né, do mundo e do ser humano, né? Muito bem. Aí vai ter uma outra força filosófica, tudo isso, né, só para falar sobre o empirismo, que é uma outra força filosófica, que é o contrário do Platão, o contrário do Descartes. Então, se eles acham que existem duas realidades, os empiristas vão dizer que existe uma só. Se os dualistas acham que a verdade das coisas está em outro lugar, seja no mundo racional, seja no mundo das ideias, seja onde for, os empiristas que são monistas, né, eles vão dizer que não, que a realidade das coisas é essa que a gente vê. E que se os sentidos nos enganam, então cabe a gente definir critérios objetivos para reconhecer a verdade. Mas esses critérios são baseados nos sentidos. Não existe outra coisa, outro mundo, não tem nada dessa coisa de coisa que pensa, de coisa que ocupa espaço. É tudo a mesma coisa. Não tem duas coisas, uma coisa só. Isso é o monismo. O dualismo existem duas coisas. O monismo é uma coisa só. O empirismo é um exemplo do monismo, cujo primeiro representante mais importante, assim que a gente lembra, é o Aristóteles, que foi o grande opositor aí do Platão, que foi o mestre dele, né? Então o Platão falava do mundo das ideias, o Aristóteles falava que não tem nada de mundo das ideias, que mundo é só esse aqui que a gente vê mesmo. Bom, na modernidade vai ter essa tendência, vai se chamar empirismo, né? O que é o empirismo? É aquela filosofia que apenas reconhece o conhecimento quando ele vem da observação, da experiência. Então, assim, meu filho, não importa que você ficou tantos anos aí raciocinando e chegou no penso, logo existo. Às vezes essa lógica aí, na prática, a teoria é outra, né? Como dizem, né, no popular, né? Então eu só acredito vendo, observando, né? Só a maneira de conhecer a realidade é pela observação e pela experiência. Porque se faz uma experiência justamente para observar, né, o que acontece, né? Então, o empirismo e o empirismo, junto com o empirismo, o materialismo. Também é uma corrente monista. O que é o materialismo? É a tendência de acreditar apenas naquilo que é material, ou seja, concreto, físico. Ambos andam de mão dadas, né? O empirismo e o materialismo. É considerar que mundo é esse que a gente está vendo aqui e agora. Não tem nada disso de outro mundo, de mundo das ideias, de mundo de racional, nada disso. Certo? Empirismo e materialismo. Empirismo vem de empiria, que significa experiência. Então, só aquilo que a gente consegue experimentar é que é verdade, né? E racionalismo vem de razão, que vai dizer que o que a gente raciocina, o que a gente pensa, que a gente consegue chegar na verdade pela lógica. Certo? Claro, essa diferença do empirismo e materialismo pro racionalismo do Descartes. Tá. Sim. Sim, muito Sim. bem. E aí a gente chega, infelizmente teve só um pedacinho do livro, porque esse cara aqui é muito importante para a história da filosofia, das ciências, e para o Brasil também. Para quem leu, não sei quem leu o texto, viu lá que é do Comte que vem a ordem e o progresso, né? Quem que leu o texto? Sempre pergunto, hoje eu não perguntei.
desse capítulo do Descartes e do próximo. O Descartes é o Renascimento e Modernidade. O próximo é Psicofísica e Fisiologia. Quem leu do Renascimento? Ergue a mão. Ninguém? Eu li. Beleza, uma pessoa leu, tá bom. Eu também li, Jefferson. Tá bom. Então, o Comte, então vocês devem lembrar da coisa da ordem e progresso. O Comte, ele é um filósofo lá do começo do século XIX, que ele vai botar fé e força total nas ideias do empirismo e do materialismo. Ele vai criar uma corrente filosófica que chama-se positivismo. Aí por que positivismo? Porque ele era good vibes? Ele só queria pensar positivo, que o universo ia retornar para você? Não. Se o Comte visse essas coisas good vibe, ele ia, sei lá, ia execrar. Porque o pensamento dele era justamente o contrário. Esse nome, positivismo, ele postulava que a ciência, para ser ciência, ela deveria ser positiva, deveria ter dados positivos. O que significa isso? Deveria ter dados mensuráveis, dados observáveis, só poderia tirar alguma conclusão de algo que fosse testado pela experiência ou pela observação, então daí o empirismo. O positivismo ele é empirista, total empirista e materialista. Ele negava, por exemplo, então, toda a filosofia que não tivesse alguma materialidade, algo para mostrar, para provar que aquilo é verdade. Que nas palavras do Comte é um dado positivo, tem que dar um dado positivo. Por que positivo? Pensa no sinalzinho de mais. É algo que soma. Soma assim, num sentido. Soma na realidade sensível, algo que eu posso ver. Então, assim, as meditações lá do Descartes eu não consigo ver, né? Consigo ler porque ele escreveu lá como que ele chegou no penso logo existo. Mas eu não consigo saber todo o processo, né? Reproduzir o processo que ele fez. Isso é impossível. Agora, deixa eu pensar alguma outra experiência aí. Vamos pensar a matemática. A matemática eu consigo provar, né, através dos cálculos. A matemática é um dado positivo. A física eu consigo provar porque a física é pura experiência empírica, né? Pura experiência que envolve dados sensíveis. Então, sei lá, não sei se vocês conhecem a história do Galileu Galilei, né? Que fez uma experiência lá, subiu na Torre de Pisa e jogou duas bolas, uma bola grande e uma bola pequena, para ver ao mesmo tempo, para ver se elas chegavam ao mesmo tempo no chão ou não. E aí ele viu que elas chegavam ao mesmo tempo no chão. Comprovou isso pela experiência, né? Então isso é um dado positivo, né? É uma soma, é um a mais. Entende o que é a ideia do dado positivo? Quem não entende, fala também, por favor. Senão, não vai embora para casa sem entender. Não vai embora para casa, estou na casa de vocês. Não, estou entendendo bem. Tá ok? O dado positivo? Não. Pode perguntar na prova. Professor, você pode explicar de novo, por favor? Quem está perguntando? Eu, Tatiane. Me explica de novo, por favor.
O que você está com dúvida? Em tudo, praticamente, do positivismo. Certo. Você entendeu a questão do dualismo, as teorias dualistas do mundo, da realidade? Sim, isso eu entendi. Isso eu Beleza. entendi. Entende que para contrapor o dualismo existe o monismo, igual uma só realidade, Sim, que é esta que acessamos pelos sentidos? sim, isso sim. Certo. Então, o empirismo e o materialismo vão ser duas tendências, né, duas correntes filosóficas aí, representantes do monismo, né? O materialismo, pelo nome, já dá para perceber, né? Que é a tendência de acreditar apenas naquilo que é material, concreto, físico, etc. O que eu posso pegar, cheirar, lamber, medir, segurar pelo braço, como diz o Chan. O materialismo acredita naquela música do Chan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, né? Ele não acredita que é isso que ele valoriza. O que dá para pegar pelo braço, o que as ideias, enfim, uma lógica que eu não consigo comprovar por meio da experiência, o materialismo não valoriza. Até aqui, ok? Até aí, ok. Ah, eu não falei um exemplo. Vocês já ouviram falar de amor platônico? Já. O que é o amor platônico, segundo vocês já ouviram falar aí? O que é o amor platônico? Quando alguém está com amor platônico, como que a pessoa, o que acontece? É um amor inalcançável. Inalcançável? Como assim? Que não é correspondido? Onde que acontece o amor? Não. Onde que acontece o amor platônico? Na imaginação? Imaginação. Não é? É um amor que não é correspondido? Pode ser, né? Mas assim, onde que acontece o amor platônico? Pode ser correspondido? Pode não ser. Mas onde que acontece o amor platônico? Alguém falou, acabou de falar. Na imaginação, não é? Na mente da pessoa, não é? Imagina, né? Aí faz de conta que eu tô apaixonado, deixa eu ver por quem aqui. Deixa eu ver quem que vai ser minha vítima aqui do amor platônico. Quem que é Isabela? Isabela tá online aí? Tá sem microfone, Isabela? Sem câmera? Nem tá me ouvindo. Janaína, você tem câmera, Janaína? Deixa eu ver você um pouco. Você tá sem câmera? Aqui é câmera, não sei se tá dando. Dá pão. Ih, que eu tava conversando. Tá muito baixinho o seu microfone, Janaína. Eu liguei a câmera, não sei se tá dando pra ver. Certo. Não, não tá aparecendo pra mim. Mas tudo bem. Faz de conta que eu me apaixonei aí pela Isabela, que eu nem sei quem é. E aí, então, eu acho que a Isabela é perfeita, linda, maravilhosa, sem defeitos, nossa, né? Aí eu tô super apaixonado, enfim. Mas ela nem sabe, né? Porque essa paixão, esse amor acontece só na minha imaginação. E o amor do. Então é aquele amor meio romântico, assim, né? E um amor mais pro sertanejo, né? Aquela coisa sofrida, né? E o amor do funk é um amor platônico? Ou não? Não. Gente, o funk Eu acho que não. tem Eu amor acho que platônico não. no funk?
O amor do funk tá mais pro materialismo, né? Eu acho, sei lá. Por quê? Quem falou isso? Bianca. Por que, Bianca? O funk está falando só pra eu entender, é o ritmo da música, né? Funk. O ritmo e a letra, né? É, porque fala mais de contato físico e tudo mais. Eu acho, eu entendo assim. Um contato físico Submissão profundo, né? também, né? Um contato físico profundo, né? Isso. Para ser bem sutil, né? Coisa que Verdade. coisa que o funk não é, nem um pouco sutil, né? Então, pensa que as teorias dualistas, elas estão mais para o amor platônico faz parte das teorias dualistas, que é possível viver um amor na sua imaginação e tal, pensando naquela pessoa perfeita. Você não tá, você tá apaixonado pela ideia da pessoa, não é pela pessoa, né? Pela ideia que você fez da pessoa. E o funk não tem nada disso não, né? Sei lá, não estou conseguindo lembrar de nenhuma letra agora bem explícita, mas 100% aí, 90% dos funk vem novinha, senta e quica e por aí vai, né? Não é? Uhum. E por aí vai, né? Tô sendo bem sutil até, né? Em comparação com... umas letras bem horríveis, para falar a verdade. Então, acho que é a Bianca que falou que o funk tem a ver com materialismo, né? Foi. Isso, fui eu que falei. Tá certo? É mais ou menos isso? Tá certo, mas eu queria entender por que é materialismo. Por conta disso, por ser mais. Porque materialismo é acreditar naquilo que é material, né? Que é concreto, físico. E o funk tem muito disso, muito de contato físico e tudo mais. O amor é físico, né? Isso. O amor do funk é físico, quase que não tem lugar para sentimento, ou nem tem lugar para sentimento, né? Conseguem entender a diferença do materialismo para o idealismo, por exemplo? Platão ele é idealista, o amor platônico é idealista. Agora o amor do funk aí não é idealista, é materialista, né? Valoriza o que pega pelo braço, né? Valoriza o contato, o que é concreto, o que é físico, né? Muito bem. Já que a gente foi para a via estética aí das músicas, né? Pensa que as teorias dualistas, idealistas, é o amor, e as teorias materialistas é o sexo. E aí vocês podem pegar a música da Rita Lee, O Amor e Sexo, da Rita Lee, que ela vai comparar um por um, né? Vários exemplos, né? Amor é isso, sexo aquilo, amor é isso, sexo aquilo. Já viram essa música da Rita Lee? Alguém já ouviu essa música? Já sim. Também já. Muito bem. Também é um paralelo que dá para se fazer. Muito bem. Ok, empirismo e materialismo, que o que vale é o que você vê, o que você mede, o que você pega, o que você experimenta, o que você observa. Isso tá ok? Ok. Bom, ok, Jefferson. Então esses dados que são materiais, físicos, concretos, eles são positivos. Porque acrescentam, somam algo na realidade sensível, né? Então, uma coisa é eu falar eu gosto muito de você, eu estou sendo idealista. Outra coisa é eu te dar uma caixa de bombom, aí eu estou sendo materialista, né? Prova que você gosta de mim? Gosto. Então prova. Eu trouxe aqui uma caixa de bombom. Eu gosto de você. Então prova. Não, mas eu já estou falando que eu gosto de você. Que prova mais além disso, né? Aí a pessoa pode, sei lá, fazer um poema, não sei.
ou falar qualquer coisa, enfim, aí não vai estar sendo materialista, mas faz de conta, né? A pessoa dá um bombom, dá flor, não sei o quê, aí tá provando que gosta. Isso é um exemplo meio tonto, gente, mas só para entender a ideia do positivo, né? O bombom, a flor, ele existe na realidade sensível, né? É um a mais, é uma soma. Ocupa espaço, né? Acrescenta alguma coisa. Agora, só as palavras e os pensamentos não acrescentam muita coisa. Segundo o positivismo. Entende? Não é positivo, né? Não é positivo. Não dá para você mensurar, observar. O que dá para você mensurar, observar é um dado positivo. Certo? Quem que estava com essa dúvida? Tatiane, é isso? Tayane? Isso, Tatiane? eu entendi agora. Obrigada. Você entendeu a coisa do dado positivo? Entendi, obrigada. E eu que agradeço pela sua pergunta. Então, por isso positivismo, porque o que só tem valor, né, no positivismo são os dados positivos, os dados concretos, os dados observáveis, mensuráveis. Bom, essa corrente do Augusto Comte, ela determina, assim, se a gente for pensar, até hoje as ciências. Então vem o Descartes, vem o Comte, que é completamente o contrário, só que a partir essa síntese aí positivista do Comte é o que vai determinar a ciência, assim, só. Tanto que quando você fala em ciência, assim, hoje em dia, ciências duras, né, ciências naturais, ciências duras, quando eu falo, é ciências naturais. Elas, até hoje, é o método positivista. É só experiência, observação, o teste, é só dessa forma que é considerada científica. Certo? Enquanto que teorias mais lógicas, mais abstratas, né, não são consideradas ciência. Podem ser consideradas filosofia, enfim, ou outra coisa que não seja ciência. Mas aí a gente vai avançando aí pelos capítulos, a gente pode pensar melhor sobre isso. Bom, então, e o Comte, ele tinha essa valorização do conhecimento positivo, porque ele tinha um idealismo, assim, uma utopia social e até religiosa, né? Então, assim, o Comte, ele criou uma religião que não existia Deus, não existia santo, não existia nada, mas as pessoas, então, se reuniam para aprender coisas, né, nessa religião e para louvar os grandes cientistas e pensadores da humanidade. E o importante, então, já que o Comte queria uma sociedade perfeita, vamos dizer assim, uma sociedade pensada, é a ideia do saber para prever e prever para prover. Então, se você sabe como a coisa funciona, você consegue prever. Lembra do determinismo? Se você entende alguma coisa, você consegue determinar o que pode acontecer daqui para frente. Por que a gente está isolado, afinal de contas? Gente. Para não propagar o vírus? Para não propagar o vírus. E como você sabe que vai... então é isso. Sabe-se que esse vírus se espalha muito rápido, né? Sabe-se que esse vírus se espalha muito rápido. Se tiver contato, ele vai espalhar muito rápido, vai ficar as pessoas muito doentes e vai colapsar o sistema de saúde, certo? Então isso dá para prever, né? Para quem tem dificuldade de prever, não precisa nem prever. É só olhar Itália, Espanha, Estados Unidos, que eles estão 2 semanas na frente aí do que a gente na pandemia, né? Mas enfim, de qualquer forma, sabe-se que se tiver mais contato, o vírus espalha mais, então dá para prever isso. Espalha mais, vai colapsar o sistema de saúde
e mais pessoas vão morrer, certo? É isso que vocês estão vendo no jornal ou não? Tá toda hora, o dia inteiro? Sim. Ou não? Sim, é isso. Sim, né? Então, se você consegue prever isso, você consegue prover. Então, saber para prever e prever para prover. Se eu consigo prever que isso pode acontecer, então eu vou ter que decretar isolamento. Para que existam leitos de hospitais para as pessoas que precisarem. Entende? Sim. Que bosta. Alô? Oi. Pessoal, Aí, agora eu então, tô te ouvindo. estão me ouvindo? Oi? Até Sim. onde que foi? Até saber prever. Até aí. Que eu consegui ouvir. Prever para prover, não deu? Isso. Sim. Sim, para mim Então, foi até aí. foi até aí, gente? Além da Cleo? Sim, até aí pra mim também. Foi. Foi aqui também. Uhum. Ok. Tá claro essa ideia do saber para prever, prever para prover? Para mim, sim. Para mim também. Tá. É bem lógico mesmo, assim, né? É bem determinista a ideia. Nilson, não estou escutando você. Tá com problema seu microfone. Esse exemplo. Ai, desculpa. Liga de novo o seu microfone. Eu desliguei seu microfone, Denilson. Desculpa, liga ele de novo, por favor. Bom, essa frase, né, essa sentença aqui, ela é bem lógica, né, bem determinista, bem a ideia do quiprocó, né? Ou não? Sim. Sim. Fala, Ô Denilson. Jefferson, Pois não. parece também bastante com aquela de fazer rotação de campos de plantação, porque, tipo, lá antigamente a galera plantava só num terreno milho, por exemplo, e passava um tempo, não produzia mais ali. E aí eles foram entendendo que eles não podiam só ficar fazendo aquilo, senão deteriorava os nutrientes da terra, até que eles aprenderam. O Anderson, seu áudio travou muito para mim. Tá. Você pode falar de novo, por favor? Vou tentar. Lembra bastante lá para a galera aprender a fazer rotação de campo de plantação. Certo. Por quê? Conta que eles, por exemplo, plantavam milho numa parte e aí depois de um tempo aquele lugar não estava mais fértil. E aí foram fazendo isso durante muito tempo até começar a entender que não podia só manter um tipo de plantação ali, que eles tinham que deixar um tempo com alguma outra coisa plantada ali para recuperar os nutrientes que tinham naquele terreno para voltar a poder plantar. Uhum. Sim, Então, assim, eles souberam. Isso. Aí conseguiram. Aí, como esse saber eles entenderam, aí conseguiram prever, e com isso eles conseguiram fazer prover, que é, no caso, fazer com que sempre aquelas terras fossem férteis para eles. Exatamente. Vocês conseguem exatamente isso, sem nada acrescentar. Vocês conseguem fazer essa relação com o quiprocó,
que eu estava contando das novelas, da bicicleta, consegue ver que é a mesma ideia, a mesma lógica? Saber para prever, prever para prover? É a lógica do determinismo. Uma coisa puxa a outra. A ideia de uma coisa puxa a outra também, pode ser. Alô? Sim. Dá para fazer a relação com o determinismo. Certo. E o Comte, ele tem essa frase que está na nossa bandeira. Só que olha que tristeza, gente. Na nossa bandeira colocaram a ordem e o progresso e esqueceram o principal. Principal mesmo, porque a frase o criador da frase é: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Mas o princípio é o amor, gente. Bom, ninguém comentou nada, então eu vou continuar. Os republicanos, né? Acho que vocês sabem, né? Vocês viram isso no ensino médio, mas a República no Brasil já começou com golpe, né? Então não é que a gente tem vira e mexe, é golpe, é rumor de golpe, é uma beleza. Teve esse golpe recente aí da presidente Dilma, né? Foi um golpe parlamentar, institucional. Em 1964 teve o golpe militar e a própria República, a proclamação da República também foi um golpe, né? Então, assim, os republicanos eles aplicaram um golpe no imperador, né, o Dom Pedro II, e muitos dos republicanos eles eram positivistas. O positivismo ele foi bem influente no Brasil na época, né, no final do século XIX. Então, por isso que a gente tem essa frase ordem e progresso na nossa bandeira, porque os republicanos que deram o golpe, né, da República, que instituíram a República através de um golpe, eles tinham uma influência da filosofia e até da religião positivista, né, do Augusto Comte. Só que os nossos queridos republicanos não colocaram o amor, faltou o amor, né? Mas tudo bem. Tudo bem, nada, mas prossigamos. Sabiam disso? Que a frase da nossa bandeira ela é positivista? Eu não. Eu não sabia. Eu também não sabia, não. Então, essa é a frase de onde vem as palavras lá da bandeira. Amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Muito bem, e aí acho que isso já foi falado, né? Que o positivismo é uma negação de todo idealismo, né? Sendo que o idealismo é de tendência oposta ao materialismo. O idealismo é uma filosofia que só dá credibilidade às coisas que não têm concretude, pois considera a verdade espiritual, mental ou subjetiva superior. Então, o idealismo vai considerar o espiritual, mental, subjetivo, o lógico, o racional, enquanto que o materialismo e o empirismo, que são base do positivismo, vão considerar o material, o concreto, o físico, o observável, o que se dá para experimentar, medir, calcular, etc. Certo isso do positivismo, do senhor Augusto Comte? Sim, certíssimo. Sim, podemos passar. Sim, podemos. O que tem de diferente assim, do Comte é que ele tem uma visão social, assim, uma visão existencial até, né, porque ele vai pensar na religião.
O Conte tem vários problemas. Eu não sou fã do Conte. Ele foi alvo de muita crítica, o positivismo até hoje tem muita crítica, mas ele marcou época, assim, influencia até hoje. Por conta disso, né? Ele quis fazer uma estrutura de pensamento, de sociedade, de tudo que fosse lógico. Ele queria tirar todo o idealismo, queria acabar com religião, queria tudo 100% científico, né? Tanto que ele fez uma teoria sociológica que depois caiu por terra, né? Que as sociedades elas teriam 3 momentos. Acho que era um momento mítico, isso mesmo. A idade mítica ou idade religiosa, a idade filosófica e a idade científica. E ele dizia que a idade científica era a mais superior de todas, que um dia a gente iria chegar lá. Hoje em dia a gente sabe que não, né? Mesmo a psicologia, a antropologia, a sociologia vai considerar que a religião é uma parte essencial e muito importante, né? De todas as sociedades, seja no nível mais coletivo, né, social, seja no nível individual, né? O perigoso é misturar religião com política. Aí só dá caca, sempre deu em toda a história da humanidade, quando junta religião com política, quando põe Deus acima de todos, não sei o que lá, essas frases idiotas assim, aí dá caca. Mas a religião em si, ela é importante, só não pode misturar com política. Bom, podemos prosseguir? Concordo com o que você falou. Você vai se acostumar. Muito bem. E aí, né, por último desse capítulo, nossa, que eu não achei que fosse durar tanto, mas faz sentido ter durado tanto, porque são ideias bem fundamentais, assim, que a gente tem que entender bem para seguir adiante. Então, por último, tem os empiristas ingleses, que também tiveram influência, né, na psicologia. Aí agora, gente, a partir daqui para frente, a gente vai ver que cada vez mais as ideias vão ficar com cara de psicologia, né, que a gente está já no século XIX, a psicologia oficialmente, né, segundo alguns, ela nasceu lá no final do século XIX, então a gente está chegando perto aí da nossa área, né. Os empiristas ingleses, eles tinham a ideia, então empiristas, já sabe que nega idealismo, que eles são monistas, que eles valorizam a experiência, etc, etc. E eles vão criar a ideia do associacionismo. Olha que trava-língua. Associacionismo. O que significa isso? Que as ideias, memórias, pensamentos, etc., se dão a partir da associação de elementos menores e mais básicos. Por exemplo, a partir da percepção. Ou, a gente pode pegar um exemplo linguístico, né? As letras se associam para formar palavras, as palavras se associam para formar frases, as frases se associam para formar parágrafos, os parágrafos se associam para formar um texto, e esse texto expressa uma ou várias ideias, né? Então, a partir de elementos básicos, né, elementos menores, elementos mais simples que se associam, formam-se elementos mais complexos. Então, as ideias, memórias, pensamentos, etc., elas vão se dar a partir de elementos básicos, como, por exemplo, a percepção. Então, isso no desenvolvimento infantil dá para perceber que não é bem assim, né? Mas dá para perceber que tem lá o seu sentido, né? A ideia do associacionismo. Então pensa, primeiro a criança não tem diferenciação de cores, por exemplo.
Então você tem que ensinar para ela. Ah, esse aqui é vermelho, esse aqui é azul, esse aqui é branco, esse aqui é isso, esse aqui é aquilo. Então, assim, é um elemento básico da visão, né? A cor. Uma coisa bem básica, né? Mas que a criança não tem isso diferenciado. Aí, aos poucos, ela vai diferenciando a cor e ela vai poder associar isso com coisas mais complexas. Então, por exemplo, ela primeiro sabe o que é azul, o que é vermelho, o que é branco, etc. E aos poucos ela vai poder refinar essa percepção, essas ideias. Então, por um lado, tem a ideia de cor, mas ao mesmo tempo ela vai estar aprendendo coisas como, por exemplo, forte, fraco, maior, menor, né, noções de quantidade, de intensidade. E aí ela pode associar a ideia de cor com a ideia de intensidade. Então ela pode pensar que existe azul, mas existe também azul claro, azul escuro, e entre o azul mais claro e o azul mais escuro existe uma gama de cores. Então é um pouco isso, a partir de elementos básicos que se associam, né, formam-se elementos mais complexos. Isso fica claro. Para mim, eu não acho tão difícil isso, né? Não é tão abstrato. Vocês, até porque é bem empírico, né? Consegue observar pela experiência. Vocês conseguem compreender isso ou não? A ideia central é essa, que as coisas mais complexas vêm de associação com as mais simples. Coisas mais simples se associam para formar elementos mais complexos. Certo? Certo. Alô? Certo, ok. Então, isso é só. Então, beleza. Hoje pode perguntar tudo, então, na prova, que tá todo mundo sabendo. Muito bem. Você explicando, Jefferson, a gente consegue entender. O problema é a hora que é para pôr no papel, entendeu? A gente confunde um pouco as ideias de um e do outro. Mas você Sim, está explicando, está sendo claro a sua explicação. é muita ideia, né? Sim, sim. Muita É porque às ideia, vezes muita. confunde na hora da gente colocar no papel, entendeu? A gente às vezes tenta entender o que você falou, mas na hora de colocar na prática o negócio pega. Uhum. Muito bem. E aí, então, para além dos empiristas ingleses, um deles se destaca, que é o Stuart Mill, que vai falar da síntese criativa, né? Que vai dizer que, então, ele vai inserir nessa coisa mecânica, é bem mecanicista, né? Parece um monte de pecinha que vai, não dá essa ideia um pouco? O associacionismo? São várias pecinhas que você vai juntando e aí forma uma coisa maior, uma ideia bem mecanicista, né? E o Stuart Mill ele vai inserir, então, nessa concepção mecanicista, a ideia da síntese criativa, que, para além do associacionismo, existiria a possibilidade de uma subjetividade singular. Então, algo de novo, algo de criativo poderia surgir para além dessas associações mecânicas, né? Certo? Sim. 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 E para concluir, então, o capítulo, alguém ia falar alguma coisa? O Jefferson, tem uma citação aqui no texto que diz assim, eu não entendi muito bem, não sei se algo acontece dentro do sujeito, o que sai é uma coisa nova. Isso é a síntese criativa do Stuart Mill. Ah, tá. Ah, entendi. O que você não entendeu? Não, eu não estava entendendo essa frase, mas agora você criativo, já entendi agora. Não, agora deu certo, deu para entender agora. Tranquilo. Agora que eu inventei de abrir esse WhatsApp de vocês, eu já até me arrependi.
que aconteceu? Os poemas do senhor Bruniera. Ainda bem que eu não Esse estou no Denilson, ar. falar, isso daí merece um troféu de asneira que ele fala. É ou não é, Denilson? Como fala besteira. Tem que rir para chorar. Tem que ganhar o prêmio Jabuti, sei lá, algum prêmio literário aí. Eu acho que vai tem, para. viu? Tem. O Bruneira é um forte concorrente aí a ser o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. É que eu adoro irritar a Ana. Vá. Muito bem. Ô Jefferson, vamos falar sério um pouquinho. Deixa eu falar sério. Eu brinco um pouquinho, mas deixa eu falar sério. Na verdade, o texto todo que foi passado hoje, os slides aí, ele é, como que eu vou dizer para você assim? Ele é um tanto complexo, né? Porque no meu caso, para mim, eu tenho um pouco de dificuldade de separar uns dos outros, né? Os empiristas, por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade em relacionar quem é quem e o que cada um deles pensavam, acreditavam, defendiam, faziam e assim por diante. Mas eu preciso, na verdade, reler todo o texto com calma. Aí eu vou relembrando daquilo que você falou, dos comentários que foram feitos. Aí eu consigo memorizar melhor todo o texto ou todos os slides que estão sendo apresentados. Então eu tenho um pouco de dificuldade nisso. E isso, para mim, leva bastante tempo. Eu levo bastante tempo nisso daí. Tem dia que eu fico o dia inteiro aqui lendo, estudando. Inclusive, até esse dia eu comentei com a Ana, eu falei que eu tinha estudado aqui o dia inteiro e chegou no final do dia eu não lembrava de nada. Mas eu tenho um pouco de dificuldade. Então eu tenho que assistir a aula e depois eu tenho que voltar nela de novo para poder entender, dar uma esclarecida melhor para mim. Agora, teve um comentário da Cléo agora sobre um texto que ela leu aí e tal. Aí ela falou, você falou alguma coisa, ela falou assim, eu já entendi, agora eu entendi, né, o que a Cleonice falou. Mas eu não entendi o que ela entendeu. Você entendeu? Talvez seja porque eu não li o texto que ela leu. Você entendeu? Então eu vou ter que voltar e ler tudo novamente para poder entender todo o conteúdo que foi passado, que está sendo passado em todas as aulas. Entendeu? Uhum. Cleonice, explica para o Bruniero o que você entendeu. Aí esse Bruneiro eu vou falar, viu? Ô, Cléo, ele falou que eu ia fazer isso aí de propósito. Não, o que eu entendi é que essa frase que eu citei para você é dentro da criatividade, não é isso? O que acontece dentro do sujeito, o que sai é uma coisa nova, é aquilo que ele cria de novo de um conceito. É isso? Isso que eu entendi. Sim. Ah, então tá certo. Entendi. Porque apesar dele ser o Stuart Mill, né, a síntese criativa do Stuart Mill, apesar dele ser empirista e defender, acreditar no associacionismo, ele dá um passo além. Né? Ele fala assim, não é só parece uma ideia de Lego, não sei, para mim eu venho muito essa coisa do Lego, parece que assim, é um monte de pecinha pequenininha, elas vão se juntando, tal, e aí forma uma coisa complexa, assim, uma nave do Star Wars, sei lá. É porque eu gosto do Star Wars, mas enfim. E aí o Stuart Mill fala que não é uma coisa tão mecânica assim, que existe uma singularidade, algo que a gente não consegue determinar no sujeito que faz com que algo de novo saia para além dessas associações. Né? Mas ele isso fala que você... que é mais alguma combinação a mais que cria algo novo. É igual você falou mesmo, né? São encaixes de peças. É isso aí. É isso que eu entendi. Uhum.
Mas aí, esse problema do todo e das partes é um problema que a psicologia se debateu também durante um bom tempo. E não sei se resolveu, na verdade, ou se simplesmente não debatem mais. Porque uma coisa é resolver o problema, outra coisa é parar de debater, né? Mas isso a gente pode... Isso a gente vai ver também nos próximos capítulos. Bom, mais alguém, gente, sobre esse conteúdo? Não? Tudo ok? Podemos prosseguir, então? Pode. Então, para fechar, né, esse capítulo, né, todas as correntes vistas nesse capítulo contribuíram para o desenho. Afinal, esse capítulo pega desde o do Renascimento até o século XIX, né, bem ambicioso, né? Contribuíram para o desenho, para um esboço aí, né, do que seria a psicologia enquanto ciência no século XIX e para a própria ideia de ciência em si, tal qual hoje a conhecemos. Então, todas essas ideias, principalmente do século XIX, elas contribuíram para a psicologia enquanto ciência e para a própria ciência em si. Certo? Não, na minha opinião, não deveria ser um capítulo só com tanta coisa assim. Mas tá bom, não fui eu que escrevi, não sou eu que decido. Estamos aqui cumprindo com o nosso papel. Vamos para o próximo capítulo, então. Ô Jefferson, fala que eu mandei um abraço para os seus pais aí. Ô Jefferson, fala que eu mandei um abraço para os seus pais aí. Pode deixar. Muito obrimiado, Bruninho. Mas eu já sabe. É que na aula passada você disse que estava em Mojimirim. Sim, não, você falou que você estava aí na casa dos seus pais. Não foi que você falou? Ô, Denilson, sim, larga você tinha a mão ido aí de para ser Mojimirim, não é? Denilson. Sim. Não posso mandar um abraço pro pai do professor? Larga a mão de ser enxerido, rapaz. Eu sei que você quer nota. Olha, depois. Pode parar. Já ficou com ciúme. Já ficou com ciúme. Você quer nota. Não, eu não quero nota. Eu quero dar um abraço no pai do Jefferson. Sei. Ai, meu Deus. Eu vou mandar um abraço para ele. Pode deixar, Bruninho. Já agradeço. Obrigado. Fique esperto, Jefferson. Daqui a pouco ele tá batendo aí na porta dos seus pais. Porque o bicho é cara de pau. Se encostar uma viatura aqui, eu já sei quem é. Ele ou não é cara de pau? Só falta passar peroba nessa cara aí. Verdade, é verdade. Viu? Mas, meu Deus do céu, vai dar... Oi. Olha contra você, Denilson. Desculpa, Jefferson, só para descontrair um pouquinho, viu? Se você for na minha casa que não vem de viatura, não, senão os vizinhos vão pensar que você veio buscar eu. Não, tá escrito agora caça velho na viatura. Cata velho. Tá assim agora. Muito bem. Continuando, então. O capítulo 2.2 é Psicofísica e Fisiologia, né? A unidade 2, seção 2. Deveria ser o contrário, né? Porque primeiro fala da fisiologia e depois da psicofísica. Mas tudo bem. Então, esses são os imediatamente... São esses já? Imediatamente... Tá. São os imediatamente anteriores à fundação da psicologia como ciência, de acordo, né, com a visão mais tradicional aí da história da psicologia, né? Então, né, o André Torres, ele fala que
na Alemanha do século XIX, a Alemanha passou por várias configurações, né, de território, até se tornar o território que é hoje. E isso acabou contribuindo, por um lado, para uma liberdade de pensamento, né? Então, assim, não existia nenhum governo centralizador, pelo contrário, né, teve vários conflitos políticos, mas as universidades, em contrapartida, tinham a liberdade para pesquisar e para produzir o conhecimento sobre o assunto que elas quisessem, né? O pensamento, ele só floresce, ele só se desenvolve quando existe liberdade. Que é o exemplo aí que a gente tem do século XIX na Alemanha. Gente, pensa, eu não sei, assim, cada um qual o interesse que tem de filosofia, essas coisas, mas se alguém já viu minimamente, ouviu falar sobre filosofia, pensa quantos filósofos e pensadores alemães vocês não conhecem. A começar por um que não é alemão, né, mas que é ali pertinho, né, de austríaco, que é o senhor Freud, né, que é o pai da psicanálise, ou seja, da própria mas na própria psicologia tem vários alemães importantes também. Mas você pensa na filosofia, tem o Nietzsche, tem o Schopenhauer, tem o Hegel, tem o Marx, tem quem mais? Filósofo alemão. Deixa eu pensar. Tem vários, tem vários. Na literatura tem o Goethe, no teatro tem... Nossa, esqueci o nome daquele autor tão bom. Strindberg. Enfim, tem a intelectual Flores. Tem o Husserl. Tem o Husserl, que é da fenomenologia. Tinha um professor do Freud também, que é muito importante, que é o Franz Brentano. Enfim, foi um espaço ali, um território, um período de tempo que floresceu muito o pensamento. E isso só foi possível graças à liberdade que eles tinham para pesquisar, né, os assuntos que eles tinham interesse. Então é isso. O pensamento só se desenvolve em liberdade. Censura, essas coisas aí, não só deixa a gente cada vez mais burro, né? Para falar o português bem claro. Eu não gosto dessa palavra burro porque não existe gente burra, mas existem processos que emburrecem. E censura é um processo que emburrece. Porque então você não pode pensar, não pode se expressar, não pode fazer alguma coisa, assim, então só caminha para trás, né? Está podando, está limitando o desenvolvimento humano. Enfim. E também, né, além desse Zeitgeist, né, esse contexto cultural da Alemanha do século XIX, de liberdade para pensar, para pesquisar, sem censura, sem influências do governo, sem corte de bolsa, né, que é isso que a gente está vendo nesse governo, só cada vez um corte pior do que o outro. Enfim, tinha investimento em ciência, né, no conhecimento. Se você não investe em conhecimento, você vai investir no quê? Fala para mim. Enfim, investir na ignorância, né? Só pode. Mas enfim. Além desse contexto de liberdade de pensamento, o Descartes, né, acaba, a partir da filosofia dele, acaba se desenvolvendo uma tendência chamada filosofia da mente. Então, muitos pesquisadores, intelectuais, filósofos, cientistas, etc., do século XIX, começam a se interessar para investigar assuntos relacionados à psicologia. Então, o tema da mente, do comportamento, do pensamento, enfim, psicologia de um modo geral,
chama a atenção desses pensadores, pesquisadores, cientistas, etc., do século XIX, inclusive a loucura. Tem muitos psiquiatras renomados, assim, né, que vão fazer a sua obra aí no século XIX. Enfim, então só para deixar claro que o século XIX foi um período intelectualmente muito produtivo, né, porque tinha liberdade para se produzir no contexto da Alemanha, e especificamente da psicologia, né, tem uma influência da filosofia da mente, que então esses pensadores tinham um grande interesse por assuntos ligados à psicologia. Aí, entre esses pensadores, tudo bem até aqui? Esse é o contexto cultural de onde as coisas aconteceram, o cenário, né, o Zeitgeist. Tudo bem? Sim, tudo. Sim. Tudo ok. Tá bom. Bom, e aí um dos autores que o André Torres traz é o Hermann von Helmholtz, que eu coloquei o múltiplo, né? Porque ele atuou além dele atuar, dele ter atuado em vários campos do saber, ele foi influente, né, em vários campos do saber. Então, por isso o múltiplo, né? Então, ele trabalhou com física, com fisiologia, metodologia científica e psicologia, né? Ele foi um fisiologista. Então, o que é a fisiologia? É o estudo do funcionamento. Funcionamento dos corpos, porque o estudo apenas dos corpos a gente pode chamar de anatomia, né? Você pega o corpo, corta ele em vários pedaços, né? E descobre esses pedaços é anatomia. Agora, observar e descobrir, estudar, né, como é o funcionamento dos corpos e a fisiologia, né? E o Helmholtz, ele tinha o ponto de vista científico dele mais empirista, né, empirismo lógico. Então, ele era mecanicista, reducionista e determinista. E como ele tinha um interesse pela psicologia, como que domínio, né, que processos fisiológicos, que processos corporais, né, que ele poderia estudar, então, para se aproximar da psicologia. Ele acabou escolhendo, então, os processos sensoriais. Achei, estava procurando isso daqui, né? Por quê? Porque os processos sensoriais são a base da relação do organismo com o mundo. Então, o que são os processos sensoriais? São aqueles processos relacionados com os órgãos dos sentidos. Então, a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato. Falei todos? Audição, visão, tato, olfato, paladar. Sim. Então, esse era o interesse do Helmholtz, porque ele era fisiologista, né, estudava o funcionamento dos corpos. Como ele tinha um interesse para a psicologia, então ele centrou seus estudos nos processos sensoriais, porque são esses processos sensoriais que permitem que o organismo se relacione com o mundo. Como ele tinha uma compreensão mecanicista, né, do mundo, de ciência, etc., então esses órgãos eles eram compreendidos como mecânicos, né? Então, portanto, eles possuíam mecanismos próprios de funcionamento. Lembra do mecanicismo, né? Que era uma corrente filosófica da época. Como ele se interessava pelos processos sensoriais, ele acabou desenvolvendo aparelhos para avaliar visão e audição, que eram dois processos que ele estudava. E esses aparelhos são base, segundo o André Torres, né, são base para os aparelhos de visão e audição até hoje. Então, olha o que esse homem fez. É praticamente um renascentista, né? Um polímata, né? Dominava vários campos dos saberes e produziu bastante. E aí,
dele, uma descoberta, né, que ele fez, que marcou o nome dele aí na história, foi a questão da velocidade do impulso nervoso, que antes se acreditava que o pensamento não tinha uma velocidade a ser medida, que o pensamento ele era instantâneo, pensou, aconteceu. Mas, né, o Helmholtz é muito bem fundamentado aí no seu mecanicismo, no seu empirismo lógico, né, vai pensar o seguinte: não faz sentido você pensar que o pensamento, não faz sentido pensar que o pensamento, faz sentido pensar que o pensamento é instantâneo, porque o pensamento ele é o resultado de um impulso nervoso, né? É o resultado de um processo fisiológico. É alguma coisa que é um impulso que transita aí nos nervos, né? Então ele deve ter uma velocidade. Então ele conseguiu, através de experimentos com rãs, principalmente, descobrir a velocidade do impulso nervoso na rã, que é de 27 metros por segundo. Ou seja, apesar de ser bem rápido, não é instantâneo. Mas, quando ele foi tentar reproduzir esse experimento em seres humanos, houve muitas variações. Então, ele não determinou a velocidade do impulso nervoso no humano, mas nas rãs. Para os fisiologistas, aí é um trecho do André Torres. Para os fisiologistas, o que une o homem ao mundo são as sensações. Por isso, elas eram seu maior objeto de estudo. Sensação é a tradução fisiológica do que é captado pelos órgãos dos sentidos. Então, o mundo aí à nossa volta tem vários estímulos, né? A luz, estímulo luminoso, o som, estímulo auditivo, estímulo sonoro, né? Que é a vibração do ar, o olfato, são substâncias químicas que estão no ar, que entram em contato com o nosso bulbo olfativo aí com o nosso nariz, né? O ar que entra no nariz. E o tato é um sentido físico, né? Então, tudo isso, todos esses estímulos, eles são decodificados, né, pelos nossos órgãos do sentido. E transformados em sensações. Se tem estímulo luminoso, eu sei que eu consigo enxergar, né? Se não tem, eu não enxergo nada. Se alguém está falando alto perto de mim, eu vou me afastar porque talvez seja incômodo. Agora, se alguém está falando muito baixo, eu vou me aproximar para poder ouvir melhor. Enfim, é isso. É isso. Alguma dúvida do Helmholtz e seus estudos fisiológicos dos processos sensoriais? Não. Vocês não tiveram ainda processos psicológicos básicos, né? Ou estão tendo? Não. Não tiveram, né? Não. Certo. Então, em algum momento vocês vão ter, porque geralmente é uma disciplina do começo do curso. E nela a gente explora bastante a sensação, a percepção, os processos básicos mesmo, né? Mas é isso, né? Pode prosseguir, então? Ok, isso da sensação, fisiologia, deixa eu ver, os processos sensoriais, o que é importante aqui do Helmholtz. A base dele empirista. Basicamente isso. Ok? Tudo ok? Pode seguir? Pode seguir. Beleza. Entretanto, a subjetividade, né? Então, assim, o próprio Helmholtz, nos seus experimentos, né, percebeu que nem todos sentem os mesmos estímulos da mesma maneira. E que, inclusive, há estímulos que não são nem percebidos. E aí o André Torres dá 2 exemplos lá. Ele dá exemplo de tipo assim, um ventilador que está ligado, uma sala de aula,
E aí todo mundo tá tendo que se esforçar para falar mais alto, porque esse ventilador tem um barulho, né? Tem que falar mais alto do que o ruído do ventilador. Aí, de repente, alguém desliga o ventilador e todo mundo percebe que tinha um ruído. Até então, ninguém tinha percebido e só percebe quando ele desliga, quando ele desaparece, né? Ou um outro exemplo, então, assim, era um ruído que estava lá presente, todo mundo estava sentindo, né, porque estava tendo que falar mais alto, mas ninguém estava percebendo, né, que esse ruído, que esse estímulo existia. Outro exemplo que o André Torres dá é de um objeto leve. Você está carregando alguma coisa pesada e aí alguém vem e coloca um objeto leve em cima dessa coisa que você está carregando. Você nem percebe a diferença, né? Parece que não tem nada a mais, né? Parece que continua com o mesmo peso. Ou seja, tem um estímulo ali, né? Um objeto leve. Existe esse estímulo, você está sentindo de alguma forma, né? Para poder levantar ele, mas não está percebendo essa diferença. Tá. Bom, deixa eu continuar. Olá. Olá. Eu ia perguntar agora se só o meu que tinha ficado mudo. É a segunda vez que deu interferência aqui. Mas. Certo. Até hoje não tinha dado problema esse programa, não. Hoje só que começou com problema. Pessoal, estão vendo minha tela? Sim. Entretanto, subjetividade. Sim. Bom, vocês conseguiram ouvir até o final aqui do ventilador, do objeto leve, que carrega peso, que existe a sensação, mas não consegue perceber? Sim. Consegui. Bom, sim. A última coisa que eu ouvi foi o do peso mesmo. Tá, então tá bom. Então, quem vai estudar esses estímulos que não são percebidos, né, é um outro cientista que é o Ernest Weber, que vai estudar o limiar perceptivo. O que é o limiar? E aí, a partir, né, desse limiar perceptivo, ele vai chegar em dois conceitos, né, a diferença mínima perceptível e a diferença mínima significativa. Então, a diferença mínima perceptível é o quê? Qual é que quantidade de sensação, né, tem que ter um estímulo, qual a intensidade desse estímulo para ele ser perceptível, porque abaixo dessa intensidade ele não é perceptível, né? Isso é a diferença mínima perceptível. Ou seja, existe um ponto. Isso dá para fazer no celular, dá para fazer na televisão, que é a coisa do volume, né? Tem um ponto que você não consegue ouvir quase nada, né? Você está ouvindo eu tava lendo ruído ali. sobre esse, eu já fiz também. Uhum. Então eu conta fiz no aí. rádio do carro. E no 6, eu já não consigo entender o que tá falando, mas no 2, que eu não consigo escutar mesmo nada. Uhum.
Isso é a diferença mínima perceptível, né? Isso, de volume. E que é o quê? Existe um nível que você não consegue perceber aquele estímulo, né? Então isso é a diferença mínima perceptível. E a diferença mínima significativa é a gradação que faz alguma diferença. Então, por exemplo, você está ouvindo, está entendendo o que está sendo dito ali, mas a partir de um determinado ponto começa a ficar entre um ponto e outro não faz diferença. Você consegue ouvir e não te incomoda. Mas a partir de um determinado ponto, aquele volume começa a incomodar. Então essa é a diferença mínima significativa. Quando você percebe uma diferença significativa entre na intensidade do estímulo. Então tem o exemplo do volume, mas eu vou dar um outro exemplo. Se alguém vem com uma caneta, né, ou um lápis, coloca no seu antebraço e pressiona, dependendo de como que vai ser essa pressão, não vai ser nada, né? Não vai sentir nada, vai sentir uma pressãozinha ali, ok. Mas dependendo da intensidade da pressão, vai machucar. Vai machucar, aliás, vai doer, né? Não necessariamente machucar, mas vai doer, vai incomodar, né? E dependendo da intensidade, pode machucar. Mas vamos pensar só na questão da dor, né? Entre o não se incomodar e se incomodar, essa é a diferença mínima significativa. Entende? Sim. Sim? Sim. Sim. Muito bem. Quem namora tem que saber bem essa diferença mínima significativa, né? A diferença do tapa do presta atenção, né? No namorado. E do tapa Eu para não tenho doer, essa noção. né? Tem um tapinha do amor, né? O tapinha do amor e o tapinha para doer, né? Isso é a diferença mínima significativa. Aí complica, hein? É a intensidade do estímulo. Não, mas estou falando isso para as mulheres. Os homens não podem erguer a mão para a mulher. Tá bom. Fica claro, assim, fica claro a ideia da diferença mínima significativa? Uhum. Para mim, Bem ficou. claro. Então, ótimo. E, enfim, né, esse limiar perceptivo ele pode variar para cada um, né? Vão ter pessoas que vão ser mais sensíveis, que vão conseguir perceber num limiar bem baixo, que vão conseguir perceber essa diferença mínima com mais facilidade. Outros não. Outras pessoas vai precisar estar um nível vai precisar estar mais intenso, né, esse estímulo para perceber, e da mesma forma só vai sentir alguma diferença se tiver uma variação muito grande da intensidade. Isso são as variações individuais, né, na percepção, né, porque uma coisa é a sensação e outra coisa é a percepção. Aí o André Torres ele faz algumas relações com a psicologia atual, né? Que ele fala assim, como que você vai introduzir um assunto para alguma pessoa de modo que aquele assunto não seja desagradável. É um assunto desagradável, mas como que você vai introduzir aos poucos, né, esse assunto de uma maneira que não seja tão brusco, né? Isso é um tipo de percepção mínima significativa aí, né? Diferença mínima significativa. E a questão do ouvir também, né? Isso vocês vão aprender ainda mais para frente. Mas treinar o ouvido para perceber as nuances sutis, né, na fala alheia, tanto no conteúdo quanto na forma. Então isso é treinar a sua percepção, né? Bom, então como há diferenças individuais, né, que é na percepção,
existe uma dimensão humana que não pertence nem à fisiologia, que faz parte da medicina, da biologia, e nem à filosofia, visto que está para chegar nesses resultados foram feitas muitas experiências, experimentos, etc. Tanto o Weber quanto o Helmholtz. E isso não é filosofia, isso já é ciência, mas que também não é fisiologia. Então essa nuance subjetiva da experiência, essa nuance variável de pessoa para pessoa, essa nuance singular da experiência no mundo, que os fisiologistas perceberam, né, identificaram, né, através da percepção, é esse ponto aí que vai dar base para o surgimento da psicologia como ciência. Então, tem teóricos que defendem que o objeto da psicologia é a subjetividade, porque foi a subjetividade que um dos fatores aí que tiveram no berço aí, na base do surgimento da psicologia como ciência. Certo, gente? Certo. Certo. Isso, ok? Isso é simples, assim, não tem muito segredo, né? Ou tem? Não sei, se alguém tiver com dúvida, Bem fala básico. também, por favor. É básico? Ou sua dúvida é básica? Não entendi. Não, bem fácil de entender. Certo. Cadê a Giovana? Foi embora. E Giovana? Tá bom. Por isso que ela tá quietinha. Ela tá muito quieta, Giovana. Fala alguma coisa. Tá bom. Então pode prosseguir? Então, prosseguindo. Pode sim. Prossegue. Será que vai dar tempo de terminar? Acho que vai. Vamos ver. Falta 10 minutos. Sim. Um outro autor aí, né? Pesquisador que o André Torres vai trazer, que foi importante para a história da psicologia, é o Gustav Theodor Fechner, porque ele foi o criador da psicofísica. Então, por isso que eu falei que deveria ser fisiologia e psicofísica, e não psicofísica e fisiologia, mas tudo bem. Também foi aquele tipo de homem renascentista, né, que sabia de tudo um pouco, foi físico, fisiologista, filósofo, especialista em estética, músico e psicofísico, que foi a disciplina aí que ele criou, né, o campo de saber que ele desenvolveu. Ele era extremamente crítico do positivismo. Eu não conheço esse autor, mas segundo o André Torres, ele era até um tanto místico, um tanto quanto místico, apesar de ser cientista. Inclusive, gente, no século XIX tinha muito isso. É até engraçado de ver. Tem vários cientistas que eles misturam magia com ciência, umas coisas curiosas. Assim. Alguém falou alguma coisa? A crença, né? Eles misturavam Sim. a crença que eles tinham. Sim. E, enfim, esse aspecto místico do Fechner, né, essa tendência aí mais para o idealismo, é justamente o que fez ele chegar no ponto da psicofísica. Porque então ele colocou junto do físico, né, o psíquico, né, juntou duas, como se fosse juntando duas polaridades do mesmo fenômeno, né? Aí então, de novo, o problema do mente e corpo, né? Só que o Fechner, ele junta as duas coisas em uma só. Né? Só que ele fala assim, não, a coisa não é só física, tem uma dimensão para além da dimensão física, né? Porque o positivismo,
que a gente viu hoje, né, ele é materialista, mecanicista, é empirista. Então, o positivismo só valoriza a experiência. E o Fettner, ele fala, não, existe coisas para além da experiência que a gente não consegue medir, experimentar, observar, etc., mas que estão presentes ali de alguma forma. Então, além do físico, tem o psico. Então, por isso ele cria a psicofísica, né, que vai estudar, então, as relações entre o psíquico e o físico. Bom, ele vai continuar, então, os experimentos sensoriais de linear absoluto e linear diferencial. Aliás, esses experimentos sensoriais, né, como eles são mais precisos do que os estudos do Weber, ele vai continuar, né, dar prosseguimento aí aos estudos do Weber. Então ele vai chamar, vai criar os conceitos do linear absoluto e do linear diferencial. O linear absoluto equivale à diferença mínima significativa. Deixa eu olhar minha cola aqui. Diferença mínima perceptível. É o linear absoluto. Então é aquilo, a partir desse linear que se percebe alguma coisa. E o linear diferencial é a diferença mínima significativa. Ele vai colocar as relações sensoriais em fórmulas físicas, né, já que ele era um físico. Vai transformar, vai colocar em equações aí, né, as relações sensoriais, vai colocar na linguagem matemática. E essa linguagem matemática das relações sensoriais que o Fettner fez, né, é o que vai nossa, me fugiu a palavra. Preceder os testes psicológicos, né? Então essas fórmulas físicas das relações sensoriais são precursoras dos testes psicológicos. Quando vocês forem estudar avaliação psicológica, vocês vão ver como tem matemática, física, etc., relacionado com os testes. Estatística, bastante. A raiz disso está lá no Sr. Fettner. São os testes quantitativos, né? Sim. É que testes... Sim. É que uns instrumentos, não só os testes, né? Mas os instrumentos padronizados, via de regra, eles usam bastante técnicas quantitativas. Tem alguns que não, mas a maioria acaba usando. Bom, e aí o Fettner ele cria um conceito importantíssimo para a psicologia, que esse conceito ele é válido até hoje, né? Modo de entender as relações entre o corpo e a mente, que é a chamada de paralelismo psicofísico. O que é o paralelismo psicofísico? Os fenômenos físicos possuem um correlato psíquico e vice-versa. O que acontece no físico reflete no psíquico, o que acontece no psíquico reflete no físico. E isso é o paralelismo psicofísico. Vamos pensar um pouco. Você ralou o seu joelho. Você ficou com raiva e depois ficou triste, porque está doendo. Ou seja, foi algo que aconteceu no físico, mas tem um paralelo no psíquico. Depois que você ralou o joelho, ficou triste, ficou com raiva, você ficou com vergonha, porque não quer mostrar para as outras pessoas que você está com o joelho ralado. Então aí é um fenômeno que aconteceu no seu corpo, mas que no físico, né? Mas que tem um reflexo psíquico. Outro exemplo. Agora, então, comecei no físico e fui para o psíquico. Agora vamos do psíquico para o físico. Você brigou, sei lá,
com alguém, discutiu com a sua mãe, por exemplo. E aí você ficou com muita raiva e deu um murro na porta, e aí arrebentou a porta e machucou a sua mão. Então, assim, é algo que surge lá no psíquico, né? Tava briga, discussão, a raiva, a frustração. Você vai lá dar um murro na porta, destrói a porta e destrói a sua mão, né? Destruiu o físico. Então, não só o sentimento destrutivo, como o comportamento destrutivo acabou destruindo, de certa forma, o seu físico. Faz sentido? Vocês entendem essas relações do físico e do psíquico, do corpo e da mente, que anda tudo junto? Que um reflete no outro, né? Ô Jefferson, se, por exemplo, eu ficasse com muita raiva e eu sentisse dor de cabeça, ao invés de dar um soco na porta, isso poderia ser considerado também físico? Com certeza, porque você está sentindo dor na cabeça, né? É dor, né? É físico, né? Na sua cabeça. Você falou até o lugar que você está sentindo. Mas essa dor veio por causa do quê? Por tanta raiva que você ficou no momento. Por tanta raiva. Então começa com uma emoção, né? Então começa no físico e vai parar no... Aliás, começa no psíquico e vai parar no físico. Isso que você acabou de falar, Rafael, é um exemplo de doença. Não é uma doença, mas enfim, é a base para se compreender as doenças psicossomáticas, né? Que aí é algo que a gente vai ver também, não vai ser nem nessa disciplina, vai ser em outro momento. Mas a ideia, ou vai, nem sei. O Freud acho que tem um pouco disso também, mas enfim. Que a ideia que... A ideia não, isso é um fenômeno, acontece bastante, inclusive. Que são as chamadas doenças de fundo emocional, né, no popular, né? Mas que a gente pode conhecer, chamar de transtornos psicossomáticos, né? São doenças físicas que têm o seu correlato psíquico, né? Geralmente a sua origem são questões emocionais, né? Então isso é o paralelismo psicofísico. Acho que nenhuma teoria da psicologia nega que exista esse paralelismo psicofísico hoje em dia. Tá ok isso do paralelismo psicofísico? Sim, não? Para mim tá, Jefferson. Sim. Então, para alguns, né, o verdadeiro pai... Ok, muito bem. Então, para alguns, o Fechner é quem seria o verdadeiro pai da psicologia científica, né? Porque a gente vai ver, acho que no próximo capítulo, que é considerado o Wundt, né? Porque foi quem criou o primeiro laboratório de psicologia experimental. Mas para alguns, o verdadeiro pai seria o Fechner, né? E aí ele preparou o terreno, né, para que florescesse, vamos dizer assim, né, a psicologia experimental, que foi considerada a primeira forma de psicologia científica. A psicologia experimental. Então, até então, a psicofísica, a fisiologia, tudo isso está subordinado a outros saberes, né? Enquanto que a psicologia experimental seria uma primeira forma de psicologia científica. E vamos para o último slide, acabou, são só 2 trechinhos que eu tirei do livro. O que é psicofísica? É o estudo científico das relações entre os processos mental e físico. Ok, acho que isso já foi falado também, não tem muito segredo. E um outro trechinho. Entre as conclusões científicas e filosóficas a que Fechner chegou, talvez sua principal observação tenha sido de que o físico, corpo e psíquico, mente, sejam apenas 2 modos diferentes de se olhar para a mesma realidade. Ou seja, o mesmo fenômeno pode ser visto como físico ou psíquico. Esse conceito foi chamado de paralelismo psicofísico,
que é a noção de que o que acontece no corpo acontece paralelamente na mente também. E o que acontece na mente acontece paralelamente no corpo também. Certo, meus baby sharks? Certo. Baby Shark. Baby Shark, tchururu, conhece? Tururu, aí tem que fazer a dancinha da mãe, do papai. Não aguento mais ouvir essa música, gente. Minha irmã canta o dia inteiro. Nossa, eu também não aguento mais. Os meus netos também cantam isso daí o dia inteiro. Ai, meu Deus do céu. Eu não mereço isso, não. Não é possível. E a gente merece, ai, esse bonito, viu? Ó, a próxima aula não é nada pessoal, mas é só para o primeiro semestre se expressar mais, né? Eu ia falar assim, mas não fiquem magoados comigo, tá? E eu vou proibir o segundo semestre de falar, só o primeiro semestre vai falar, porque o primeiro semestre está muito quietinho. Mas eu não vou proibir, tá? Só tô brincando. Não, mas do segundo aí só tem eu, a Ana e a Letícia e a Cleo. Então, a Letícia nem falou nada. A Letícia é muda. A Ana não deixa ela falar. Ai, que mentira. Não, mas teve algumas participações. Teve o Anderson, o Rafael falou também. Quem que tava falando bastante? A Gabi, é isso ou não? É Bianca, né? A Bianca. Eu falei também. A Bianca falou bastante? A Bianca falou, a Tatiane falou. A Tatiane, bem, isso mesmo. De pouquinho em pouquinho a turma vai interagindo. Isso mesmo. Então tá bom. Vocês vão dar tchau sem eu vê-los novamente? Igual a semana passada, eu ficar aqui chorando? Jefferson. Tá ativado aqui, ó. Não, pra te dar tchau, eu abro minha câmera, pera. Que legal. Né? É porque tá lá gravada, gente. Jefferson, bom descanso e até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Até. Tchau. Tchau, turma. Até sexta, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom descanso para todo mundo. Para vocês também, todos aí. Amém. Tchau. Tchau, Brunilda.